Olá, meus amigos do Motoricia, aqui estamos nós novamente e felizes, como sempre, dos likes, dos compartilhamentos. Continuem, vamos fazer essa rede nossa crescer cada dia mais. Como sempre, quero agradecer meus parceiros, a A3 Comunicação, que faz esse estúdio e que faz essa gravação acontecer através do Weber. O Weber é um cara formidável. Então, se você estiver precisando de filmagens com drone, um negócio todo rebuscado assim, pode procurar o Weber. Ele vai... Weber, você vai colocar, não vai? Vai. Ele vai colocar o telefone aí depois para que vocês possam copiar e ligar para ele se for preciso. Nós temos também, quero agradecer e dizer para vocês que nós estamos no Jornal Contexto. E lá no Jornal Contexto, no jornal escrito, impresso e também no portal Contexto, tem as nossas matérias, e nós estamos fazendo uma série de matérias sobre os cuidados que você precisa ter com o seu veículo. E nós já falamos sobre pneus, já falamos sobre suspensão, vou falar sobre ABS. Então, assim, nós vamos dar uma visão geral daquilo que você precisa saber na hora de dirigir um carro, até para extrair dele aquilo que é melhor. Vou dar um exemplo. Muita gente reclamava para mim: Valeriano, meu carro está com defeito. Qual é o defeito? Eu piso no freio numa emergência e ele trepida o freio. Então ele deve estar com algum problema, disco empenado. Não, não é nada disso, é porque seu carro agora tem o ABS. O ABS, o sistema vai liberando a roda para que ela continue rodando enquanto ela está querendo travar. E aí você vai frenar em menor espaço de tempo. Então, todas essas dicas estão lá. Eu agradeço aí o jornal para a gente estar junto. Também, Classe Automotiva, como eu disse já, e parceiro nosso lá no jornal, parceiro nosso aqui também. Se você quer manter o seu veículo limpinho, bonito, uma estética automotiva formidável, não vamos falar mais sobre isso hoje. Então vai lá na Classe A, subir na Avenida Brasil, a dica que eu dou sempre, de frente às concessionárias, principalmente ali Jeep, aquela região ali. A Saga Toyota, através do nosso amigo Leandro, que também é nosso parceiro no jornal, parceiro aqui. O Juninho do Jundiaí, se você está precisando dar uma turbinada no som, fazer alguns outros melhorias no seu veículo, procura o Juninho lá, que ele vai te atender muito bem. Na verdade, procura o Ronaldo, não é o Juninho. Juninho é só a marca. O Ronaldo está lá para atender vocês, ele agora está embalando uma criança, papaizinho novo, então tá difícil de achar ele lá. Tá sempre dando mamar, mas é legal. E hoje nós vamos falar com uma dupla muito interessante, que quando você conhece, você fica fã. Marido e mulher trabalham juntos, o que já não é muito fácil. Ser marido e mulher, trabalhar junto é fácil. E aí, eles vão contar um pouco daquilo que é a vida deles e de como é o envolvimento deles com esse mundo nosso do automóvel, o nosso mundo maravilhoso do automóvel. Por favor, se apresente, jovem. A palavra está contigo. Olá para todo mundo, tudo jóia? Eu sou o Peterson, eu estou no ramo que o Aureliano falou, o Valeriano. Mudou meu nome? Você acredita nisso? Eu ainda falei com a Samara sobre isso, que a gente tem um cliente ali que faz serviço com a gente, que chama, e ele é um cliente bem íntimo da gente. Eu falei: rapaz, eu vou confundir o nome dele. Agora você não confunde mais, não. Agora acabou. Agora já tem milhões de pessoas te assistindo, agora acabou. Então a gente está ali nesse ramo, já tem um segmento, muita gente já me conhece. Basicamente isso, a primeira apresentação. E quem é essa jovem aqui? Essa é a minha linda esposa, viu? Ela vai falar o nome dela aí. Tudo bem, pessoal? Valeriano, é um prazer estar aqui, né, nesse momento. Gente, vocês não têm ideia. Meu nome é Samara, esposa do Peterson, né? Como ele disse, casamento já não é fácil, imagina trabalhar junto, né, gente? Então, estamos aí, né, nessa missão, né, de cuidar de veículos, enfim. Entrei nesse mundo recentemente, não trabalhava com isso.
E tô aprendendo diariamente com o melhor, né, gente? Porque eu chamo ele de melhor, né? Ó, Olha, eu vou te contar, viu? Aí sim. Ó, essa aí foi. Hoje tem jantar. Bom, vamos lá. Conta pra mim, Peterson. A gente sabe que você há muito tempo mexe com vendas, mexe com isso, aquilo, mas também mexeu no mundo automotivo desde muito cedo, né? sim. E eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória para os nossos amigos, porque eu acho que você tem uma história bonita para compartilhar. Não que nós não tenhamos, Sim. mas a sua história, ela reverbera muito. E eu queria te ouvir. Compartilhe conosco. Claro, vamos lá. Bom, vou falar desde o início, né? Eu sou uma pessoa que foi muito desacreditado, desde o começo ali, por parentes próximos mesmo, porque por ter pais separados, não que isso para alguns seja uma dificuldade, mas que para mim naquele momento a gente teve uma rejeição ali. A gente era uma família, cara, não vou dizer muito pobre, que muito pobre é alguém que não tem nada. A gente tinha alguma coisa, porém tinha muitas dificuldades ali. A nossa casa ali só tinha o arroz e feijão, que muitos nem têm, né? Mas pra gente ali, a gente sonhava em comer pizza. Eu lembro disso muito forte, mas muito forte mesmo. Eu lembro que minha mãe fazia comida e a gente misturava. Ela fazia um arroz com feijão que chamava na época arroz casado. E a gente pegava e eu passava a colher por cima ali, dividia e falava para os meus irmãos, isso é pizza, vamos comer. Então a gente não conhecia. Então assim, desde pequeno, meu pai que me criou, que era meu padrasto, sempre trabalhou duro, muito duro. E eu observava aquilo ali e pensava, bicho, eu preciso tomar uma atitude. Você tinha quantos anos? Nessa época aí, que eu comecei ou quando minha mãe assumiu com meu padrasto? Não, quando você começou. Quando eu comecei com 11 anos. 11 anos. 11 anos. Foi quando você decidiu, falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Na verdade, antes disso eu já vendi picolé, eu vendi pastelzinho, eu pegava uma vizinha lá, fazia um pastelzinho, cara, aí eu vou te contar essa história, é muito legal. Manda lá. O pastelzinho era 10 centavos, aí eu fazia um cálculo, a gente só comia arroz e feijão, aí o pastelzinho era maravilhoso. Aí eu falava, se eu vender um pastelzinho, eu ganhava 50%, eu já tenho direito a comer um. Aí eu vendia um e comia um. Aí era muito bom. Aí depois do pastelzinho eu passei pro picolé. Aí lá tinha um picolé de chiclete que era muito gostoso. Até hoje eu gosto, cara. E é dessa geração aí, ó. Aí eu vendia um sorvete e podia comer mais um. Cara, aí eu pensava, poxa, é muito bom. Aí quando... Então você consumia 50% daquilo que você vendia. Exato. Interessante. Aí era o que eu tinha vontade, né? Aí depois que eu consumia aquele 50%, eu pensava, agora eu tenho que levar o dinheiro para comprar mistura. E assim eu fazia. Eu levava, aí eu comprava uma mistura, porque a gente não tinha, né? Meu pai dava conta do básico lá, né? Na verdade, o meu padrasto que eu chamo de pai, porque foi ele que me criou e... Claro. Cara, é um especial. Pra Amém. mim é especial. Aí daí surgiu a oportunidade e eu conheci o meu pai de sangue. Que foi onde ele me apresentou o ramo que eu tô hoje. Com 11 anos de idade. Eu lembro até hoje do primeiro carro, a dificuldade. E ele tinha um negócio de pegar e deixar a gente lá e falar, faz, e saía. Ia viver a vida dele lá, né? Tipo assim. Aí... E onde era a empresa dele? Ele, na verdade, quando eu conheci ele era um prestador de serviço na casa do cliente. Ah, ok. Meio que tipo um home office. Ia lá na casa do cliente atender. E depois ele começou a fazer um serviço ali no centro, numa loja lá. E eu fui até lá aprender também. E aprendi o básico que eu conhecia. E depois eu consegui uma oportunidade de emprego. A gente teve um desentendimento. Eu lembro se foi recente, foi legal. Graças a isso, né? Aí eu peguei e fui fazer para um rapaz que tinha uma empresa. Pode até falar o nome da empresa aqui. Pode, eu acho que ela não nem tem existe problema mais. não. Depois, se ela existir, eu vou lá pegar o dinheirinho. Não preocupa não. Pode A fazer empresa na propaganda. época, ela chamava Impervisa. Era até... Aí eu trabalhei para esse rapaz, aí foi até uma menina que hoje é vendedora na concessionária. Ela me chamou assim, me ligou, né? Porque ela ligou pro meu pai, eu não tava lá mais, tinha saído. Aí quando ela me ligou, ela falou assim, oi, é o Philips? Aí eu falei, Philips? Aí ela falou assim, não, eu falei com seu pai, ele falou que você sabe fazer isso filme. Aí eu falei, uai, eu sei. Aí eu nunca tinha tido um emprego, eu tinha trabalhado com meu pai.
Aí ela falou assim, não, eu tava precisando de alguém para colocar aqui, só que eu tenho... Aí eu falei, mas eu não tenho as ferramentas. Ela falou assim, não, mas eu tenho todas as ferramentas. Eu falei, olha, uma oportunidade. Aí esse dia eu fui lá na Planeta, Ok. né? Planeta Chevrolet em Anápolis. Planeta Chevrolet. Ela era lá no shopping ou Lá já no era? shopping, Ah. lá no shopping. Cheguei lá, quando eu olhei era um Polo. Na época um Polo antigo, tinha isso, o filme tinha que arrancar. Eu falei, meu Deus, nunca fiz, e agora? Vambora. Ai, rapaz, fiz lá. E eu, nessa época, eu era muito medroso e tal, e não tinha nada da experiência. Aí eu falei, cara, Deus, eu vou fazer aqui, mas você vai pôr a mão na frente aí. Mas você já havia instalado algum Insufilme? Já havia, só que eu não tinha a segurança de fazer só, né? Ah, você sempre estava com alguém. Exato, Ok. sempre estava com alguém. Nessa época eu ainda não tinha a segurança de fazer só, mas Você eu já tinha sabia. o quê? 12 anos? 13? Nessa época de contratação lá, eu ia fazer 12 anos. Ia 12. fazer Ah. 12. Eu era de menor ao extremo. É. Então Aí- era melhor nem ter citado a empresa, né? Mas ela não existe mais, não. Ela mudou agora, o rapaz mexe com outra coisa. Mas assim, tinha um menor aprendiz, naquela época eu acho que podia trabalhar com uma idade menor. E eu fazia o serviço lá. Fui lá, fiz o serviço e o pessoal amou o serviço. O cara ficou muito bom, eu lembro até hoje o carro. Até a cor eu lembro. Mas também você arrumou um melhor ajudante. Pois é, né? Eu chamei ele pra estar comigo. Foi a É. primeira coisa que eu fiz, né? Aí deu tudo certo. Aí a menina falou assim: nossa, ficou um espetáculo o serviço. Aí eu falei: olha, que bom. Aí ela falou assim: não. Aí eu pensei comigo: falei, nossa, eles têm o material, as ferramentas, mas não tem o colocador. Vou falar pra eles: se eles não querem me contratar, né? Ah, eu nem terminei de falar. A menina falou assim: não, você não quer ser contratado, não? Aí eu falei: uai, eu quero. Aí o rapaz veio, me fez uma proposta. Eu lembro que naquela época, eles me falaram assim: olha, a gente paga um salário. Aí eu falei: meu Deus, um salário? Aí ele falou: é um salário, acho que era R$380. Paga vale transporte. Aí eu falei: não, mas já tá bom o salário. Eu vim de bicicleta. Eu não quero isso tudo, não. Juro. Aí ela falou assim: não, a gente paga o vale transporte. Aí eu falei: não, tão tranquilo. Então eu venho. Ela falou assim: não, a gente dá uma ajuda do almoço. Eu falei: meu Deus, mas é bom demais. Agora, Pois aí. agora você não vai precisar comprar mistura para o almoço. Cara, e meu primeiro salário, assim, entrando um pouquinho mais adentro da minha vida pessoal, eu lembro que eu comprei um videogame, depois comprei uma estante, uma TV e uma cama, porque a gente não tinha uma cama. Cara, mas foi muito bom. E sobrou um montão ainda. Nossa! Você Aí acredita? você ficou quanto tempo na Planeta? Eu trabalhei lá com esse rapaz dessa empresa, eu trabalhei com Que ele... na verdade não era na Planeta, era um terceirizado. Era um terceirizado. Eu trabalhei com ele, acho que setembro de 2007. Eu acho que eu trabalhei uns 3 anos, 2, 3 anos para ele, né? Aí entrou uma outra empresa. E eu acredito que eu devo ter feito um serviço muito bom, porque eu sempre fui curioso, sabe? Eu fiquei muito amigo dos meninos que trabalhavam lá no fundo, do departamento ali da parte de gerenciamento, a gente quase não tinha acesso, né? Mas os mecânicos, os instaladores de acessório, eu sempre fui curioso, então eu fazia amizade com todo mundo. Meu ex-patrão saiu, entrou um novo patrão e tirou a empresa, porque a gente é terceirizado, tem disso, né? Entrou uma empresa terceira nova. Normal tal. isso. Aí meu patrão falou assim: olha, a gente vai sair, eu vou te mandar embora. Aí eu falei: meu Deus, perdi o emprego. Aí nesse exato momento, o atual terceiro me liga e fala pra mim assim: cara, eu quero te contratar porque o pessoal falou muito bem de você, tal, profissional. E eu acredito que eu tinha uns 14 anos na época. Uns 14 anos. Aí ele falou assim pra mim: não, o pessoal falou muito bem de você, tal, excelente profissional. Aí eu já tinha arrumado 3 empregos quando eu saí de lá. Eu ia mexer com terno, uma coisa que eu nunca tinha mexido. Áreas diferentes, sabe? Aí quando ele me ofereceu a oportunidade, eu falei: nossa, eu quero. Você trabalhava naquilo que você gostava? Não, Não? não. Você Eu não gostava disso? Eu odiava, de verdade. Era muito difícil. Porque na época tinha uma marca, não vou falar a marca, Ok. porque na época tinha uns carros que era muito complicado e eu até chorava. Muitas vezes eu chorei. Um dia eu falei pro meu patrão que eu pagava para outra empresa colocar porque eu não dava conta. Tinha um carro que era muito difícil e eu fiz.
Tô curioso para saber que carro que Tá. é, sabia? Tô. Mas, não, eu não Cara. vou perguntar não, mas é só para você saber. Na época era um dos carros mais difíceis do universo que eu achava. Eu não conseguia fazer com perfeição, aí eu descobri a emenda. Aí eu fazia a emenda com perfeição, ninguém achava. Ah, porque o vidro era longo. Era curvo. E os filmes daquela época Não curvava. não modelava de acordo com o que tinha que modelar. E também porque a minha experiência era vaga, eu era mais amador, né? Aí, cara, eu tinha muita dificuldade. E quando você ia abrir, era muito grande o para-brisa e eu era pequenininho. Eu ainda sou um pouco pequeno, mas eu era menor. Mas bem menor. Então, cara, os meus Quem bracinhos olha a não cara davam. dele tão sério, não sabe que ele vai contar piada. Não, os meus bracinhos não dava para abrir o insufilme todo sozinho. Aí toda vez que eu ia abrir, Mas não era marcava. o ômega, não era? Não. Ah, Não, na verdade, eu vou contar. Quem já passou por nessa época de aprendiz, de instalador, hoje eles não sofrem mais porque não tem mais esse carro. Mas se eles tivessem passado na minha época, eles eram puta profissional, raiz mesmo. Era um Scenic, um Renault Scenic, que o tá. vidro traseiro dele era quase redondo, e É. tinha o Clio Sedan. Que Cara, era... o Clio Sedan era muito complicado. Entendi. É, o Renault Scenic eu lembro bem dele. O para-brisa é porque enorme. Eu achava ele muito bonito, um design diferente, Exato. principalmente a traseira. Principalmente a traseira, que era complicado. É. Mas aí a gente passou por essa fase ali, eu conheci esses carros e não queria continuar nesse ramo. Como entrou a nova empresa e ele me ofereceu, aí outra vez o salário me surpreendeu. Outra vez. Ele falou, não, eu te pago isso, te pago comissão, eu nunca tinha visto comissão, né? E te pago vale transporte, almoço executivo, se você precisar. Eu falei, meu Deus, isso é muito bom. E naquela época... Já subiu até o almoço, passou a ser executivo. Antigamente era só um PF. Antigamente era só um PF. Mas foi muito legal essa época aí. Foi um aprendizado muito grande. Nessa empresa eu trabalhei quase 11 anos. Quase aí a gente era... Ele mexia com um monte... Todas essas gamas de serviço eu aprendi lá. Ok. Polir todo esse serviço ali. A gente aprendeu ali porque eu tive curiosidade. E quando eu entrei lá, a primeira coisa que eu escutei foi de um rapaz falar assim pra mim, ó. Rapaz, você vai ser mais um colocador nesse filme. Apenas mais um. Aí eu olhei e falei, Deus do céu, será que essa profecia está sobre mim? Não aceito. E como eu sempre fui curioso, aí ele saía. Hoje a gente é até amigo e tal, a gente nunca teve nenhum problema. Não deixou de ter amigo por isso, né? Mas eu guardei isso, eu escutei e falei, cara, eu tenho que mudar isso. Se todo mundo era só um Helles, eu não quero ser. Uhum. Eu quero ser algo a mais. E Deus é muito bom, cara. Deus é perfeito. Então, eu peguei e comecei a ir mais a fundo na empresa. Perguntei para os meninos, o que vocês fazem? Aí eles foram falando e eu só mexia com isso filme. Falei, não, eu quero aprender a polir. Ah, mas qual horário? Eu falei, não, deixa aí, vamos indo. Conforme sobrava um espaço de tempo, todo mundo queria descansar. Eu não, eu queria aprender. Aí eu ia lá ajudar, né? Eu ajudei tanto que eu lembro que no sábado o rapaz daquela época, né? Os funcionários daquela época, eu já não sei. Dava sexta-feira, os caras metiam o pé na cachaça. Aí Enfiava o pé na jaca. Rapaz, chegava sábado, ele estava ruim. Aí eu acabei assumindo o sábado, o serviço de sábado de uma outra área que não era minha. E eu fazia com o maior prazer, porque eu queria ser um diferenciado. Eu sempre acreditei que para um cara ser um gestor, para um cara comandar algo, ele tem que entender também. Isso é uma crença minha, né? Porque não tem como você gerir algo que você não entende. Se o cara falar, ó, isso aqui não dá certo, você vai falar o quê? Não pode nem perguntar por quê, né? Exato. Então eu sempre fui curioso ao ponto de, se tivesse um erro, eu saber. E eu sou bem fera nisso, eu sou bem observador nisso, sabe? Então eu queria aprender tudo. Eu tive o interesse, aprendi tudo da área que eles faziam lá. E, cara, virei o gerente. Você virou gerente da empresa. Virei gerente da empresa e do cara que me falou isso. Olha só que legal. Aí era muito engraçado quando eu ia corrigir o serviço de um cara que já estava na área e eu mais novo que ele, comandando ele. O cara foi muito relutante, ele. Mas se você não fosse muito humilde também, você não ia conseguir fazer isso. Ia dar briga toda hora, ia virar um inferno na empresa. É um problema sério isso.
daí em diante que eu comecei meu patrão, ele era muito fechado, sabe? Ele me colocou nessa área, né? Só que ele não me dava autonomia. Hoje eu entendo um ponto, um porquê também, né? Mas naquela época eu queria crescer, eu queria, sabe, me destacar, eu queria ir bem longe, Não, né? você virou gerente o quê? Com 18, 17? Eu acho que já tinha uns 19 anos, É. 18, 19 anos. É a hora de, né? Eu tava empolgado, queria alavancar. Aí ele não soltava, não deixava, bem relutante. Eu entendo, hoje eu entendo, na época eu não entendia e eu ficava chateado com isso. Até que a gente foi passando e eu fui comandando uma outra área que ele tinha. Ele cuidava do banco de couro, né? Que foi uma coisa interessante que aconteceu na minha vida também. Aí eu fui ser gestor da parte lá do banco de couro. Então você passou por todas as áreas. Todas as áreas. Sem exceção nenhuma. Sem exceção nenhuma. A do banco de couro eu não lembrava. Eu passei pelo banco de couro. Eu fui gerente lá. Tanto é que a gente pegou uma concessionária em Brasília lá, né? Ele pegou, a empresa dele pegou. E eu saía daqui 4h30 da manhã com a Fiorino carregada de banco. Ia lá para Brasília montar. Saía de Brasília, a gente ia às vezes a gente ia terça e quinta, às vezes a gente ia terça, quarta e quinta, dependendo do fluxo de serviço, né? A gente saía aqui 4 da manhã, eu voltava 1, 2 da manhã. E 8 horas da manhã eu tinha que estar lá no serviço. Cara, foi muito puxado. Foi até 21 anos isso? Não, isso foi mais. Eu trabalhei 11 anos, foi de 2003 até 2014, né? Então você tinha uns 24 já, 23. Já tinha uns 24, provavelmente essa idade. Foi nessa época que você conheceu a sua parte boa ou não? A minha parte boa, se eu te contar, você vai desacreditar. Eu não sei quanto tempo tem. A data, eu não lembro. Eu sou muito ruim com números e datas. Eu acho que você está mentindo, mas tudo bem, né? Não tô. Você Juro. falou todas as datas aí, agora perante as câmeras aqui, você está... Ora, vou te contar, viu? Isso é uma coisa que me aperta, cara. Todo aniversário de casamento, nossa, é difícil. Nenhum deles? Nada. Não, dos meus filhos eu sei a data de Não, eu estou aniversário. falando dos casamentos. Não, foi só um. Ah, bom. Eu só casei uma vez e se Deus permitir vai ser para sempre. Amém. Deus conceda, né? Então, daí eu passei, trabalhei por todas as áreas, fui pro banco de couro, que foi uma experiência muito nova. Cara, era muito difícil, porque a gente trabalhava com uma galera que tanto faz, tanto fez. E eu era o responsável por aquilo, então tudo vinha sobre mim. Foi uma época naquela época eu entendi o que era ser um gestor. O que era você comandar uma galera. Eu não entendia, porque eu estava na parte da concessionária, eram muito poucas pessoas que eu ajudava. Agora, quando eu passei para ali, aí eu peguei a gama toda da empresa. Então, foi uma parte muito complicada de aprendizado, e eu muito ignorante, né? Maltratava, não tinha humildade, igual você falou, não tinha. Então, muitos funcionários me falaram isso, e para mim foi uma fase complicada da minha vida. Eu já estava casado, você perguntou, eu estava casado, lembrei. Eu já estava casado porque Cara de pau. Devagar vai lembrando. É um cara de pau mesmo. eu ia para Brasília e deixava minha esposa com o neném pequeno em casa. E nessa época ainda era difícil para mim. Eu até comentei com um funcionário meu essa semana, porque ele estava falando que a vida estava difícil. Eu falei, rapaz, eu trabalhava em Brasília e meu patrão me dava R$10 para almoçar. Eu lembro disso até hoje. E eu comia uma marmitinha de R$5, que era um macarrãozinho que uma panificadora vendia, e trazia os outros R$5 para mim poder ajudar a pagar a energia e a água. Era bem puxado mesmo, porque a gente casou do nada, né? E ela já estava grávida, a gente tinha que montar uma casa. Eu sempre fui da igreja, então eu acreditei que a partir do momento a gente tinha que casar e formar uma família. E isso até hoje, né? Mas então era muito difícil essa época. Você trabalhava em algum lugar, Samara? Sim, eu sempre trabalhei na área administrativa, né? Nesse período que a gente se conheceu, eu trabalhava no Ceasa, num escritório, né? Enfim, montava carga e mandava para o Pará, nesse período que a gente se conheceu.
Era modelo na época, né? Ah, é? Era, já fui, sabe? Olha. Né? Você deu um Essa parte ele salto não alto, lembra. né? Você de humilde realmente você não tem Rapaz, essa nada, parte- né? É porque esquece, sabe, Valeriano? Vai esquecendo, né? Os Vai anos. esquecendo, é. Mas, enfim, eu trabalhava, tinha, né, essa parte de modelo, que foi muito breve. E no período do auge, né, vamos falar assim, engravidei, Ok. sabe? E aí, enfim, né, casa não casa, casamos, né? Tamo aí já. Que eu imagino que deve ter sido a melhor coisa da vida pra No vocês. momento, não, né? Porque é bem complicado. Na época eu tinha 17 anos, né? Então, assim, pegou a gente de surpresa, pegou de surpresa. Eu, então, nem se fala, não esperava. E, assim, hoje eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu falo que em tudo Deus tem um propósito. No momento a gente não entende, né? E igual o John, que é meu filho mais velho hoje, ele tem 13 anos, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se ele não tivesse vindo essa chavinha, né? Essa pessoinha, eu nem sei onde a gente estaria agora, né? Quando é que foi? Eu vou te cortar um pouquinho por causa do nosso tempo, mas quando é que foi que vocês dois, né, no caso, deram start de que vocês deveriam ter o negócio de vocês, independente do vínculo empregatício com alguém? Quando é que foi essa cisão, essa... Então, como eu te falei, eu sempre fui da igreja, sempre fui um rapaz ali religioso e tal. Minha mãe, meu pai sempre foi da igreja. A gente foi na igreja e uma irmã lá orou e falou pra mim e pro meu irmão: ó, vocês vão ter uma empresa. Eu falei: eita, eu gosto tanto de trabalhar pro meu patrão, meu salário é tão bom, eu não quero não. Isso foi no meu pensamento, sabe? E daí em diante aquela sementinha foi plantada, né? Aí eu acho que quando Deus fala, as coisas vai cooperando para acontecer. E foi acontecendo, e acabou que meu irmão que trabalhava comigo, eu levei ele para trabalhar na empresa também. Ele foi trabalhar para um outro rapaz, que já tinha passado um monte de tempo, tal, trabalhou para um outro rapaz. E o outro rapaz acabou ficando meu amigo. E ele teve uma desavença com a esposa dele e falou: cara, vou vender a empresa. E nisso o meu irmão me chamando para mim ir trabalhar com eles, e eu bem relutante, porque eu gostava lá do meu emprego. Por mim eu não tinha saído nunca, mas Deus, quando ele faz um negócio, o negócio faz mesmo, acontece, não tem conversa. Se ele falar, não tem conversa. E tudo se encaixou para mim entrar nessa empresa. Aí eu saí da minha empresa, meus patrões, por eu ter muitos anos, nem acreditaram quando eu falei que ia sair. Eu lembro que a minha ex-patroa ainda falou assim: o Peterson, sair? Esquece. Foi. E eu sempre gostei muito deles, e não tem nenhuma mágoa e tal, mas aparentemente no final das contas eles não gostaram muito de mim depois do que aconteceu. Porque acabou que infelizmente o pessoal da concessionária me conhecia e eu sempre prestei um serviço excelente, e acabou que teve uma oportunidade e a gente acabou indo para a concessionária, consequentemente, para substituí-lo. Por dentro eu fiquei muito chateado, eu sempre conversei com a Samara sobre isso. Eu nunca gostei de atropelar ninguém, cara. Eu não vou em locais que outra empresa faz o serviço, a não ser que eu tenha uma autorização do gerente, a não ser que a outra pessoa saiba. Eu não gosto, eu acho uma falta de ética. Eu sempre tive isso dentro de mim, que a gente tem que respeitar o local que a outra empresa tá, né? E até para mim entrar nas concessionárias que eu tive, que eu tenho, que eu trabalho, cara, foi muito complicado, porque eu sentia que eu estava apunhalando ele, sabe? Só que eu não estava apunhalando ele, porque na época, como eu falei que a galera era muito difícil, o serviço prestado também era ruim. Eu que ficava arrumando, resolvendo as coisas. Então o cara fazia o serviço, mas eu estava lá para solucionar o problema. E a partir do momento que eu não estava lá mais... O retrabalho era seu. Era. E a partir do momento que eu não estava mais, a produção, a qualidade foi caindo. E não tinha outra pessoa para substituir, porque, igual eu te falei, eu era o cara que sabia fazer tudo. Tudo. Qualquer segmento eu sabia resolver. Eu já tinha tanta experiência que, se você falasse para mim o que aconteceu, eu sabia o defeito. Tanto que eu estava experiente, tanto que eu tentei me formar para solucionar aquilo. Que eu era um solucionador de problemas, né? Eu acho que a gente tem que ser isso. E acabou que, beleza, a oportunidade veio, o que Deus falou se cumpriu. A gente acabou fechando parcerias com as concessionárias.
Você e seu irmão assumiram a empresa ou só você? Então, o menino brigou com a esposa e falou que ia vender. É. Aí eu vendi o que eu tinha, na época eu tinha um carro, vendi, falei, vamos comprar. Aí a gente parcelou, eu e meu irmão pegou e assumiu a empresa. Ele era expert em costura. Ah, Ele era e erra até hoje. Até hoje. Cara, eu desconheço um profissional. O cara é fera. Só que na época, como a gente montou a empresa junto, ele era igual imaturo, ele era bem mais novo que eu. Era não, né? Então, a gente teve uma dificuldade, porque eu botei a empresa, eu era o cara que corria atrás do serviço, ia na concessionária, executava o serviço e gerenciava, mas o financeiro era ele. E por ser muito novo, a gente teve uma dificuldade, que acabou, que teve um acidente, que hoje até a menina do acidente hoje é a esposa dele, né? E a gente teve uma desavença nesse acidente aí. Muitas coisas aconteceram, que é muito grande a história, um dia eu conto. Mas, assim, foi muito complicado. E também, assim, com todo respeito, acho que o âmago do nosso assunto, né? Talvez nem seja... Exato. É. Mas foi uma experiência muito interessante, foi ter uma sociedade, né? Eu tive uma sociedade e passei por uma experiência que eu acho que muitos sabem como é difícil. E daí, depois desse período, a gente abriu só. E aí eu fiquei cuidando das partes da concessionária e ele ficou cuidando da parte do banco de couro, que era o que ele era experiente, né? Vocês separaram os trabalhos. Exato. Tá. E você já tinha a sua equipe? Não, era só eu. A equipe minha era equipe era só você, eu. você e você. Só eu e eu. Os três. Exato. Aí eu era o cara que fazia lá o serviço. Eu era o cara que fazia a nota, eu era o cara que conversava com os gestores lá, com as vendedoras, atendia os telefones, resolvia os problemas, eu fazia tudo. Era até interessante isso. E isso foi por muito tempo até que eu comecei a ficar um pouquinho conhecido, que aí eu já não conseguia atender tudo mais. Aí eu tive que contratar uma mão de obra. E daí foi aumentando o negócio. Foi nessa época que a sua esposa falou, não, outra mulher aí não, você não vai colocar secretária, não vou eu. Ah, não foi essa época? Não, nessa época ainda não. Eu trabalhei sozinho, eu acho que eu trabalhei, cara, uns 5, 6 anos sozinho. Fazendo todo esse serviço, aí eu contratei mais um rapaz para me ajudar. E depois contratei mais um. Isso só no segmento da parte de películas, da parte de estética automotiva, né? E jamais interferindo na parte de banco de couro, porque meu irmão tomava conta. Eu fazia era ajudar, né? Muitas das vezes eu ajudava ele vendendo um serviço, ou indo lá ajudando ele também. Que mesmo que a gente separou, a gente tinha um vínculo de irmão, e eu gostava de fazer o serviço também, porque é um conhecimento também a mais, né? E ele, como um baita profissional, me ensinava alguma coisa. Tanto é que hoje, se alguém me perguntar, eu sei muita coisa e sei falar sobre. Daí, a nossa gama foi aumentando, o serviço foi aumentando, as vendas foram melhorando e sozinho eu já não dava conta mais. E aí eu cheguei num ponto que eu falei, Samara, você vai ter que me ajudar, eu não estou dando conta mais de ser secretário, ser mão de obra, tudo. Você já estava no local onde você está, não, né? Não estava no local onde eu estava, não. Daí, meu irmão abriu a empresa dele, eu não tinha local fixo, eu jamais tive. A minha ideia era, às vezes, um particular. Eu tenho muitos clientes que me conhecem porque eu ia na casa deles. Ou eles levavam na minha casa quando eu tinha um tempinho. Às vezes eu já tive cliente que largava o carro na minha casa e falava, ó, faz aí. Eu vou deixar aí, quando ficar pronto, você me avisa. O dia que ficar pronto, muitos clientes eram assim. Ou tinha clientes que eu falava, ó, não tenho tempo. Não, Peterson, eu espero o tempo que for necessário para você fazer. Eu tive muitos clientes assim e tenho até hoje, né? Então, isso passou, a gente foi aprendendo isso e chegou um ponto que não dava mais só. Aí eu fui chamado a atenção pela produção que nós temos 5 minutos. 15? Ah, ufa! Eu já estava para desistir de gravar com esse relógio de vocês aí. Não, então continua, desculpa, é só porque eu não queria interromper no meio do caminho. Então, eu tive uma oportunidade ali com os meninos onde a gente está, uma primeira vez que eles me ofereceram para trabalhar com eles lá. E eu era muito relutante a ter um espaço. Por quê? Eu estava lá nas concessionárias prestando o meu serviço lá
E não tinha que ficar lidando com um monte de outras coisas. Eu sempre, como eu já tive essa experiência de ter uma sociedade, uma loja, eu entendo a dificuldade que é. E mais uma vez a gente foi na igreja e uma irmã revelou lá para minha esposa e falou, olha, vocês vão abrir uma loja. Eu falei, meu Deus, tá tão bom do jeito que tá, a gente vai ter que ter uma loja. Aí eu conversei com ela, falei, amor, é muito difícil. Ela falou, Pedro, se Deus falou, acabou. Eu falei, não, você tá certo. E eu tive essa oportunidade de estar lá uma vez e fui muito relutante e não quis. E surgiu a nova agora, que é essa, né? Que já vai fazer 1 ano e alguma coisa, que as datas é com ela, né? E cara, Deus é maravilhoso. Ele é uma piada. Deus é bom. E a gente Quantos colaboradores você tem lá? Hoje? Ou seria com ela? É com ela. Tá, Juro. então, bom, você já chegou onde eu queria. Sim. Então eu quero saber agora da Rádio Patroa, quantos colaboradores vocês têm hoje? Hoje tem 16 pessoas com a gente. Vou falar um pouquinho, né, rápido. Exatamente 3 anos e meio eu recebi essa palavra, porque como já foi dito, né, somos evangélicos, nada que eu faço e nem o Peter é sem a permissão de Deus. Já quero dizer, né, para o público que, gente, coloca na mão de Deus porque Ele faz, como diz, é surreal as coisas de Deus, acontece, quando Ele fala, acontece. Então, assim, 3 anos e meio atrás eu recebi essa palavra. E nesse momento eu já trabalhava por conta própria, já tinha saído do administrativo, trabalhava por conta própria, que eu fiquei trabalhando 7 anos para mim. E quando eu falei com ele, ele falou, não quero, não aceito. Tipo, sabe, bem relutante pela experiência que ele teve, enfim, ter que aumentar a turma, aluguel, despesa. O Peter é muito medroso com conta, eu já não sou, né, mas a gente só vai. E assim, gente, porque se não for assim, não vai, o trem não vai. Então, eu não vou falar nada, não. Eu tô igual ele, não vou falar nada, não. E aí o que acontece? Ele demorou em torno de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, para aceitar que a gente teria que ter um espaço. Por quê? Foi surgindo, como se diz, né, foi crescendo a empresa, e eu falo assim, Deus, ele, tipo, as coisas, tipo, impulsiona para frente. E na vida do Peter foi assim. Então chegou no momento que eu sempre falava, amor, você precisa de uma loja, a gente precisa de um lugar, porque, enfim, cliente olha ambiente, cliente tem que ter uma confiança, uma credibilidade. O cara tá deixando, às vezes, o carro na garagem da nossa casa, tem criança. E outra, o público que ele atendia tinha muito carro caro. Então, assim, a gente tinha que vigiar em tudo, né? E ele nunca aceitou. Enfim, foi 1 ano e meio, ele começou a aceitar essa ideia, né? Então a gente começou, aí ele já me chamou para trabalhar com ele, que já foi para cuidar de parte de nota, acompanhar os meninos na concessionária. E, enfim, a palavra de Deus passa céus e terra, mas ela não passa, né? E 1 ano atrás, na verdade em outubro do ano passado, eu havia chegado nele e falado, olha, a gente já estava prestando serviço no galpão do meu cunhado, porque foi ficando apertado, a minha casa era longe, concessionária do outro lado, então ele começou a usar ali um espaço. Aí eu falei, Peter, a gente precisa arrumar um lugar próximo das concessionárias, porque está crescendo, né? Tipo assim, está ficando apertado aqui para nós. E não dava certo. E aí surgiu a oportunidade da escuderia, né? Que são os diretores de lá, né? Chamar a gente para essa, como se diz, para essa conversa, né? Essa primeira conversa. E nisso, não fiz nada sem a permissão de Deus, sabe? Fazer igual o outro. Senhor, peraí, vamos lá? Se for para ser, vai ser. E mais uma vez Deus confirmou. A palavra só foi assim, dá o passo que eu vou dar o chão. Você acha que ele aceitou? Não aceitou, não. Foi uma luta, fazer igual o outro. Foram 7 dias de luta, né? E aí eu peguei e falei para ele, falei assim, amor, vamos. Na segunda reunião que teve, né? Que o pessoal falou, Samara, vai funcionar assim, 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 assado. Peter, tem que ser assim, assim, assado. 3 meses de experiência. Vocês vão ficar? Ele olhou em mim, eu falei, a gente fica. Aí ele olhou em mim, você tá doida? Como é que a gente vai assumir isso aqui? Olha o tamanho do espaço e tal. Então eu falei assim, bom, se Deus falou pra gente dar o passo, fazer igual que ele vai dar o chão, vamos embora, sabe? Aí estamos aí há 1 ano e pouco, dia e noite juntos, gente, porque antes não trabalhava junto assim, sabe? Era cada um num canto, hoje não, é de cedo até 10, 11 horas da noite, meia-noite.
e vamos levando, sabe? Ah, bom, esse casal está lá na escuderia, como eles disseram, que é na Avenida Brasil, de frente às concessionárias lá da Jeep, e eles são os proprietários e parceiros da classe A. E por isso é que eles estão falando que eles trabalham. Então, quais são os serviços específicos que você faz lá ou que vocês fazem? Porque ele tem, eu conheço lá bem, levo meu carro para lavar lá. Eu gosto do carro bem caprichado. Então não, né? É com carinho. É com carinho. Você tem lá o seu aquário. Aquele aquário ali parece que é inviolável. Aquilo ali é o seu espaço. E eu acho isso muito inteligente, em termos de organização. Porque tem gente que é muito bom no que faz, assim, mas muito bom mesmo. Mas se estiver isolado num lugar fazendo. Se deixar ele com muita gente, vai sair, mas vai sair com um tempo muito mais longo, porque ele vai ficando prestando atenção nos outros, não fica bom, ele vai querer dar palpite, e vira um problema isso. Então, eu acho muito interessante a organização de vocês, conta pra gente aqui, compartilha com a gente o que vocês, quais os serviços que vocês prestam lá. Tem o PPF, o que mais? Bom, agora tem esse lançamento aí novo, né, que já não é tão novo, mas está vindo muito agora, que é o PPF. A gente faz todas as linhas de películas lá, tanto as com proteção solar, as tradicionais ou as decorativas, residenciais. A gente atende também residências também. Ah, é? Atende. Empresa, residência? Empresas, residência. A gente atende uma gama muito grande falando que é da linha de películas, né? Aí a gente cuida também da parte de estética também. A gente faz polimento, a gente faz higienizações completas, faz lavagens especiais detalhadas lá, chassi, motor. Toda essa parte de embelezamento automotivo, a gente cuida lá. Vai ser muito difícil você chegar lá e perguntar para mim se eu faço, que eu vou falar para você que não faço. Você lava o motor de carro, apesar de eu não concordar, mas você lava o motor de carro? Sim. Porque é uma coisa difícil hoje. A eletrônica embargada é muito grande, né? Exato, exato. Esse serviço a gente faz com orientação com o cliente, né? Quando é um particular. Mas o nosso maior cliente desse tipo de serviço são a revenda de seminovos, porque o cliente quer chegar lá e quer ver o carro impecável, né? Completamente limpo, né? Exato. Eu quero comprar um carro para mim sujar, de preferência. Então, essa. Né? Eu não quero comprar um carro que alguém sujou. Se tiver sujo, eu mando lavar para me sujar. Eu quero comprar um carro para me estragar, não quero me estragar. Exato. Então, muitos clientes meus são clientes fiéis porque eles chegam lá e falam: Peterson, o que eu tenho que fazer nesse carro? Aí eu vou apresentar, eu vou falar. Aí normalmente eu gosto de falar para os meus clientes o que eles têm necessidade. Eu não gosto de enfiar qualquer coisa neles. Eu sou um cara muito... Eu aprendi que eu não gosto de enganar ninguém. Se eu vendo um produto, eu coloco esse produto. Se eu falei, é X, é X. Se eu não tiver, eu vou te avisar. O meu acabou, eu estou com um problema. Quem cuida dessa parte de comprar materiais, de ir atrás de fornecedores, de pesquisar, porque você tem que comprar pelo menor preço, mas o produto com qualidade. Sim. Quem corre atrás disso? Eu. Você? Sim. Assim, eu estou tentando entender qual a parte do carro que ela lava. Estou brincando. Você cuida da área do escritório, do atendimento. Quando a gente chega lá, você recebe a gente. Sim. Você despacha a gente também. Com a maior rapidez do mundo e uma delicadeza. Olha, foi bom te ver. Até a próxima. Vira as costas, pronto. Mas assim, a parte hoje ali da loja é esse atendimento, lidar com essa turma toda, né? Fica 14 funcionários é só comigo, 2 da turma dele. Tem hora que eu falo, cuida da sua turma, que eu cuido da minha e não mexe nos meus meninos. Tá certo. E aí eu cuido da parte ali do agendamento, o que tem que fazer, deixar de fazer, o que fez, o carro, o dia para entregar, o horário para entregar.
Tem a parte da lavagem automotiva também, né? Uhum. Que é aquela do dia a dia. A gente colocou esse opcional que não tinha, a empresa não trabalhava com isso. Quantas concessionárias vocês atendem hoje em Anápolis? Hoje são 5. Cinco. 5 concessionárias, isso. Na parte de insufilme, a parte completa são 4 e uma só faz a parte de seminovos comigo. Então, assim, mas no total são 5 concessionárias. Faz alguma fora já, não? Não. Não, né? Não. Fora do estado, você fala? Não, não. Fora de Anápolis? Ainda não. Não, concessionária não. 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 Ok. Bom, a gente tem que, infelizmente, né? O papo é muito gostoso, a gente vai fluindo. Vai embora, né? Acaba, não é? É assim, tá, papapá. Parece que a gente tá numa mesa, sentado, comendo um churrasquinho. Bom É, demais. deu Deu água na fome. boca, hein? Fala não. Fala não. Ó, se alguém tiver churrasquinho aí, quiser patrocinar a gente, mandar churrasquinho, aqui a gente não nega, tá? Concordo. Pelo contrário, a gente pode até fazer mais podcast por isso. Ai, Barriga cheia, né? Oxe, vambora. Samara, se você tivesse que finalizar dando um recado para os nossos ouvintes, você já deu um recado muito importante enquanto você falava a respeito da sua fé. Sim. Mas um recado, outro recado, a respeito de outro assunto ou da sua empresa, qual seria o recado que você dá? Gente, vamos cuidar do carro, porque eu vou falar, viu? O tal do povo não cuida não, Valeriano do céu, misericórdia. Mas assim, ele fala, Samara, o pessoal fala, Samara, você vende até urubu voando, vendo mesmo. Mas eu falo assim, na questão do cuidado, por quê? Parece que o pessoal não entendeu, ou não entende, né? Ou também não tem tempo, vamos falar assim, é que o carro, ele te leva para qualquer lugar. Então, como se diz, vamos cuidar de quem carrega a gente, né? Então, o que é o cuidar? É uma lavagem mais caprichada, vamos falar assim, ter esse cuidado, né? Essa exigência, porque o que eu sempre falo para os meus clientes quando chega lá na porta é que tá tão difícil, tá tão caro, né? Hoje a gente viu aí valores de carros exorbitantes, né? Sim. Carro muito simples, muito caro. Então, assim, se você não cuida daquele bem, porque é um bem, você trabalhou, é um sonho, né? Muitos, quem que O não brasileiro sonha né? com Quem carro, que não sonha isso é com uma carro? realidade, Eu né? mesma aprendi a cuidar, a ser mais enjoada com carro, depois que eu passei para estética, tipo assim, mas também, ver o né? cuidado. Vocês né? dois têm um carro. Se Não. não cuidar também, né? Tô sofrendo. Então, assim, esse cuidado é o que eu indico, é o que ele está falando, Samara. O que você teria para falar? Gente, vamos cuidar, porque é um bem caro, é um sonho, né? Alguém lutou, o pai, ou você lutou, ou a mãe lutou, como diz o outro, para ter aquilo ali. E esse cuidado é o quê? Lavar, né? Manter uma pintura, como se diz, hidratada, um plástico hidratado, porque o pessoal até ri de mim na hora que eu falo assim, vou condicionar os plásticos. O que é condicionar? Falei, hidratar o plástico, igual hidrata a pele. Pintura da mesma forma. A parte interna, porque eu falo assim, o carro ele é o reflexo do dono. Então, assim, tem carro que chega lá e fala, Jesus, misericórdia, essa alma, essa energia, porque tudo é energia. Então, se você entra num carro que já tá sujo, tá batendo, tá quebrado, tá caindo os pedaços, bagunçado, tem alguma coisa errada. Você sabe que você falou uma coisa curiosa? Nós mexemos também com aluguel de veículos. Sim. E aí um dia me perguntaram assim, por que vocês têm que trocar o carro a cada ano? É bobagem. Você vende carro aí, Valeriano, com 40 mil, 42 mil quilômetros rodados? Falei, é simples. Quando te entregam uma coisa nova, o cuidado seu com ela é redobrado. É diferente. Agora, é aquilo que você falou agora mesmo, que eu vou levar para o resto da vida. Quem quer sujar o carro sou eu. Exato. Então, se você entrega um carro estragado, a pessoa não vai ter tanto cuidado. Normal, ó, não tem manutenção, não tem nada, ainda está cobrando de mim para me andar nessa tralha de carro aqui, essa porcaria, eu quero mais quebrar ele mesmo, para o pessoal arrumar. Agora, nós temos uma felicidade muito grande que os nossos clientes tomam cuidado com os nossos carros, é incrível. Mas é importante. A quantidade de veículos acidentados, graças ao bom Deus, é pequena pelo volume, né? Mas é muito interessante o que você falou. Porque eu sempre falo isso, Variliano, é energia. Eu tenho muitos clientes que quando chega, né, para pegar o carro, cara, mas tá cheiroso, o carro tá, tipo assim,
Gente, dá gosto, dá até dó de pôr na rua de novo, porque a gente precisa cuidar. E é igual aquela história, a gente toma banho todo dia, troca de roupa todo dia, né? O carro, ele precisa desse cuidado, né? Mas todo dia você quebra a gente. Ah, mas eu acho que tinha que ser uma vez na semana, gente, a Ah, cada não. 10 dias. Uma vez na semana eu concordo com você. Peter, qual seria o seu recado para quem está te ouvindo? Cara, eu vou falar. Você fala sobre o ramo que a gente trabalha. O recado Tanto é faz. seu. É seu. Ó, esse recado é profundo. Se você acredita, cara, vai. Só você botar quem realiza na frente que vai. Pode ter certeza que eu cheguei aonde eu jamais imaginei que eu estaria. Até aqui hoje, pra mim, é um negócio diferente. Que legal. Diferente, eu jamais. Um grande A gente elogio, não muito esperava, obrigado. De verdade. não esperava, de verdade. Então, qualquer um pode. Mas primeiro ele tem que pedir autorização primeiro para quem faz as coisas acontecer. Como eu falei no começo que eu era um desacreditado, hoje às vezes dentro de mim talvez isso coopere, voe um pouquinho, mas eu vejo que Deus é maravilhoso e fez acontecer de uma forma que nem eu às vezes nem acredito. Eu olho aquela galera lá, 16 cabecinha, e eu às vezes mais doidinho que eles no comando. É verdade. Cara, Deus é perfeito. Aliás, 2 doidinhos, né? Dois. Isso Isso é verdade. Qual é o telefone que as pessoas podem falar com vocês para agendar? Vou passar o meu, porque o dele, gente. Não tem quase problema. impossível, sabe? Alguém trabalha e alguém executa, desenha. né? Fazer É, igual- alguém desenha. É o 62992949198. O Instagram é o Classe A Escuderia, SCU, gente, que o pessoal escreve errado. Ah, é o S mudo, É né? o S mudo, Escuderia. Escuderia. Isso. É o escuderia. Isso. Tá, então é classe A, Escuderia. o que mais? Só o nome do Instagram. Não tem, nosso. não tem underline, não tem mais nada. nada. Eu Tá. simplifiquei por isso. Já juntei as duas. O Classe A, Escuderia e fiz um só, sabe? Tá. É muito bom isso, né? Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Surpresa, tem coisas na sua história que eu não sabia e que elevam ainda mais o valor que você tem pra gente. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Que Nossa. vocês cresçam, que vocês continuem prestando. Eu levo meu carro lá para lavar também. Eu tenho vários parceiros, então eventualmente eu estou num parceiro, estou no outro parceiro. E às vezes é até complicado você elogiar muito um parceiro, Sim. mas vocês prestam um serviço de excelência, então não tem como você não reconhecer isso. Amém. Então, parabéns a vocês, parabéns pela empresa que vocês dirigem. Tem aqui, né? Você que não gosta de escrever, eu aprendi, não gosta de imagina. anotar nada. Nós temos aqui o bloco de presente motoricia, Nossa. que é aquele que todo mundo que vem aqui e dá uma entrevista para a gente recebe. E, como sempre, nós temos um grande parceiro aqui. E esse grande parceiro é a MK Marketing. Quem quiser fazer desse bloquinho lindo com caneta e esse conjunto de copos aqui com a garrafa, nós compramos lá também, gravação a laser, MK Marketing. Eu vou dar o telefone de vocês, para vocês, que é o 98408-2222. 98408-2222. O Marcelo vai atender muito bem. E esse é seu. Gente, vocês não sabem. E esse é seu. Olha, eu Precisamos esperava mesmo, por isso, viu, Valéria? Esperava Você não por tá isso, entendendo. né? É Vou curioso. te confessar algo. Ah, Quando o Weber veio, que eu vi como é que fala, Jesus? Só um pedacinho no Instagram. Aí eu mostrei, fui assistir, tipo, a curiosidade de entrar, porque até então eu não conhecia Sim. o motoricia. E aí eu falei pro Peter, olha o Weber e tal, e toda empolgada, né? Aí o Peter falou assim, será que um dia a gente vai lá? Eu falei assim, bom, pra Deus nada é impossível. E hoje a gente tá aqui, olha, né? é uma honra para mim ouvir isso. Muito obrigado. Igualmente. Amigos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Obrigado por compartilhar. Muito obrigado a vocês por compartilhar conosco. A gente que E nos agradece. siga, dê o like, compartilhe essa belíssima história, não só uma história de vida, mas de sucesso.
Amém. e principalmente uma história de fé. Amém. Grande abraço a todos. Obrigada. Nos vemos na próxima.